Era o turno da madrugada, aquele em que o hospital parecia engolido por um silêncio que não era natural, mas sim opressor, um peso invisível que se arrastava pelos corredores e se misturava ao cheiro estéril de desinfetante. Para Alice, já acostumada à rotina exaustiva e à solidão dessas horas, a sensação era sempre a mesma. Cada passo ecoava mais do que deveria, e o ar parecia mais denso, quase palpável, como se estivesse carregado de sussurros velados, de lembranças que pairavam e se acumulavam ao longo dos anos, impregnando as paredes frias e envelhecidas. Alice trabalhava como auxiliar de enfermagem, embora soubesse lidar com situações que fariam muitos perderem a cabeça, ainda sentia um calafrio quando o turno chegava à parte mais melancólica de sua função, organizar a ala do necrotério. Era um ambiente frio, tanto pela temperatura regulada quanto pela sensação de que, ali, o tempo corria de uma forma diferente. Ela sempre brincava consigo mesma, murmurando que os mortos não ofereciam perigo, pois eram os vivos que carregavam as verdadeiras ameaças, os segredos mais sombrios. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Desde que pisara no hospital, Alice sentia uma presença, algo que escapava à sua compreensão lógica e que parecia observá-la, acompanhando cada movimento com uma quietude assustadora. À medida que se aproximava do necrotério, o corredor estreito parecia se alongar, cada passo revelando uma nova camada de sombras. A luz fraca das lâmpadas fluorescentes piscava intermitente, criando um jogo de luz e escuridão que quase desenhava vultos nas paredes. Ela podia jurar que o ar ficava mais gélido à medida que avançava, um frio cortante que lhe arrepiava a pele, apesar das camadas de tecido que a cobriam. Alice parou por um momento, tentando afastar o sentimento estranho que insistia em permanecer. Respirou fundo, mas ao fazê-lo, sentiu como se uma corrente de ar gélida tivesse entrado em seus pulmões, roubando-lhe o fôlego. Ela tentou ignorar aquela sensação, racionalizando que era apenas cansaço ou o peso de um turno extenuante. Mas algo dentro dela sussurrava que havia mais, que naquela noite as sombras escondiam segredos que ela preferiria não descobrir. Ao entrar no necrotério, Alice sentiu imediatamente a mudança no ar, um frio que não era apenas físico, mas que parecia penetrar fundo, na alma, trazendo consigo uma sensação de inquietação. A lâmpada fluorescente no teto piscava, lançando breves clarões de luz seguidos de escuridão, como uma entidade com respiração própria, ofegante e irregular. Cada vez que a luz se apagava, a sala parecia mergulhar em uma penumbra densa, onde sombras se formavam e desapareciam, criando silhuetas vagamente humanoides nas paredes. O ambiente era banhado em uma luz pálida e mórbida, que tornava o local ainda mais desconcertante. À sua frente, uma fila de maçãs cobertas por lençóis brancos se estendia em linha reta, cada uma com seu próprio segredo silencioso oculto sob o tecido. O necrotério estava mais vazio do que de costume, com apenas 3 corpos naquela noite, mas, no estranho jogo de luz e sombra, a fila de maçãs parecia se estender ao infinito, um caminho fantasmagórico que a desafiava a olhar adiante. Com passos cautelosos, Alice aproximou-se da primeira maca. Suas mãos estavam frias e trêmulas enquanto pegava o prontuário para verificar o número da etiqueta. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo leve zumbido da lâmpada e pelo som distante de seu próprio coração pulsando rápido. Quando chegou à segunda maca, algo a fez parar. O corpo coberto parecia volumoso, inchado, e havia uma tensão palpável no ar ao seu redor, como se o cadáver guardasse um segredo sombrio, uma história trágica aprisionada sob o tecido. Alice prendeu a respiração por um momento, tentando ignorar o impulso de puxar o lençol e desvendar o que havia por baixo, mas resistiu. Fez as anotações rapidamente, querendo terminar o mais rápido possível. Foi então que sentiu algo frio, como o toque de gelo contra sua pele, pousando suavemente em seu ombro. Seu corpo enrijeceu instantaneamente, e uma onda de medo percorreu sua espinha. Virou-se bruscamente, mas o corredor estava vazio, deserto, envolto na penumbra oscilante da lâmpada. Tentou acalmar-se,
respirando fundo e murmurando para si mesma que era apenas uma corrente de ar, talvez uma janela aberta em algum ponto distante do hospital. Mas, mesmo enquanto se convencia disso, sentia que algo a observava, escondido nas sombras. Decidida a concluir seu trabalho rapidamente, Alice se virou para a terceira maca. Estava quase alcançando o fim quando ouviu um som que fez seu coração parar por um segundo. Um leve e quase imperceptível arrastar de lençol. O som era tão sutil que poderia ter sido sua imaginação, mas, ainda assim, ecoou na sala, rompendo o silêncio como um sussurro gelado. Ela ficou paralisada, cada fibra de seu corpo em alerta. A mão instintivamente levou-se ao peito, enquanto seus olhos buscavam a origem do som. O lençol sobre a terceira maca parecia ligeiramente desalinhado, como se algo ou alguém tivesse acabado de se mover por baixo. Seu coração disparou, martelando em seu peito como se quisesse escapar, enquanto ela tentava controlar a respiração, que saía em arfadas curtas e irregulares. No necrotério, cada som parecia ganhar vida própria, reverberando pelas paredes como um eco distorcido, amplificado pela tensão. O lugar, com suas luzes pálidas e o cheiro de desinfetante, parecia se transformar em um teatro sinistro onde sombras e silêncios se misturavam para brincar com sua mente, como se o próprio ambiente estivesse testando os limites de sua sanidade. Alice se forçou a dar um passo à frente, lutando contra a vontade de sair correndo e esquecer as obrigações daquela noite. Decidida a manter o controle e a não se deixar abater pelo medo crescente, aproximou-se lentamente da terceira maca. Seu corpo estava tenso, e cada movimento parecia mais pesado, como se a opressão do ambiente estivesse se infiltrando nela. Com mãos trêmulas, ela estendeu o braço para levantar o lençol e conferir a etiqueta de identificação, seu olhar fixo no tecido branco e imóvel. Foi nesse instante que ouviu, nítida e perturbadora, uma respiração profunda e pesada às suas costas, um suspiro lento, carregado, como o de alguém exausto, como se o dono daquele som estivesse esperando por algo, ou por alguém, há muito tempo. O ar ao redor dela pareceu congelar, e um calafrio gelado subiu por sua espinha, espalhando-se por todo o corpo. Alice congelou, sentindo cada músculo tenso, enquanto seu coração martelava ainda mais rápido, e o pânico rastejava dentro dela como uma sombra que a envolvia completamente. Ela virou-se lentamente, a cabeça movendo-se quase contra sua vontade, como se parte dela soubesse que não deveria olhar. Seus olhos percorreram o corredor, aguardando encontrar alguma coisa. Algo que não deveria estar ali, algo que desafiava qualquer lógica. Mas o corredor permanecia vazio, um deserto de sombras oscilantes sob a lâmpada que insistia em piscar, criando um efeito de luz e escuridão que tornava o ambiente ainda mais sinistro. Porém, apesar da aparente ausência de qualquer coisa ou de qualquer um, a sensação de opressão era inegável, esmagadora. O ar parecia pesado, denso, como se tivesse sido envenenado por uma presença invisível e sufocante, um peso que apertava seu peito e dificultava a respiração. Alice tentou racionalizar, mas o instinto lhe dizia que não estava sozinha, que algo estava ali com ela, escondido nas sombras, à espera do momento certo para se revelar. Alice sentiu um calafrio ainda mais intenso ao perceber a mudança sutil mas perturbadora no corpo sobre a maca. Quando olhara pela última vez, o lençol cobria o rosto pálido e inerte. Agora, o tecido escorregara ligeiramente, revelando uma fração do rosto congelado em uma expressão de agonia. Os olhos, que deviam estar fechados, estavam abertos, fixos, vazios, mas de uma maneira inquietantemente viva. E naquele olhar parado e frio, havia algo, uma presença sutil, um pedido mudo. Alice sentiu como se fosse puxada para dentro daquela expressão, um olhar que parecia segui-la em cada movimento, implorando por algo que ela jamais poderia conceder. Diante daquela visão, Alice deu um passo trêmulo para trás, e seu coração parecia ter se tornado um tambor incontrolável, batendo violentamente contra as costelas, quase dolorosamente. Era impossível. Ela sabia que os corpos eram preparados,
e os olhos sempre eram fechados antes de serem cobertos. Esse detalhe era uma garantia, uma última tentativa de dar alguma paz aos mortos. Mas ali estava aquele olhar vazio e angustiado, reabrindo velhos temores que ela achava ter enterrado com sua experiência no hospital. O rosto na maca permanecia imóvel, mas os olhos pareciam vibrar com um tipo de vida deturpada, um grito mudo por trás daquela pele pálida, marcada por uma expressão contorcida de dor e abandono. O pavor a envolvia como uma corrente de gelo, enquanto uma sensação de urgência e desespero crescia dentro dela, como se o próprio espírito do lugar estivesse tentando invadir seu corpo e mente. Sua respiração era curta, quase inexistente, e um suor frio deslizava pela nuca, ampliando a sensação de vulnerabilidade e medo. Tentando desesperadamente se recompor, Alice deu mais um passo para trás, mas foi então que algo ainda mais aterrador aconteceu. Do silêncio do necrotério, emergiu uma voz fraca, sussurrada, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era um som quase indistinguível, como se misturasse ao murmúrio das paredes. Porém, a mensagem era clara, como se cada palavra tivesse sido esculpida no ar. Por que você me deixou aqui? A voz tinha um tom de sofrimento que parecia perfurar a alma, carregada de dor e ressentimento, como uma ferida aberta. Alice sentiu uma onda de vertigem, suas pernas fraquejando enquanto o peso daquelas palavras a esmagava. Elas pareciam encher o ambiente, reverberando em cada canto do necrotério, como um eco que recusava se dissipar. Era um chamado, um lamento de abandono que fazia seu próprio coração doer, como se ela mesma fosse responsável por uma culpa inexplicável. Alice congelou, o corpo enrijecido, os músculos tensos e a respiração presa na garganta. Cada fibra de seu ser implorava por movimento, pelo simples ato de correr e escapar daquele lugar, mas suas pernas pareciam coladas ao chão, paralisadas por um medo profundo que drenava sua força. Ela tentou racionalizar, a mente correndo em círculos, buscando alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Pensou que talvez fosse o cansaço acumulado das longas horas de trabalho, o peso da solidão e do silêncio opressor daquela madrugada, brincando com sua percepção. Tudo era apenas um truque da mente exausta, repetia para si mesma, uma ilusão alimentada pelo ambiente sombrio do necrotério. Inspirou profundamente, tentando recuperar o controle, mas, enquanto fazia isso, percebeu algo ainda mais perturbador. O sussurro, aquela voz fraca e lamuriosa, continuava. Não era apenas uma única voz, mas várias, misturando-se, sobrepondo-se, em uma cacofonia crescente de murmúrios indistintos. Cada palavra parecia carregada de desespero, como se as vozes suplicassem, clamassem por algum tipo de libertação que estava além de seu alcance. O eco se expandia, preenchendo o necrotério, e agora cada canto do ambiente parecia vibrar com aquela súplica angustiada. Eram lamentos que se misturavam, formando uma melodia arrepiante e sombria que parecia reverberar até o fundo da alma de Alice. A sensação era sufocante, como se o ar ao redor dela estivesse se tornando espesso e impossível de respirar, enchendo seus pulmões de uma névoa gelada. As vozes continuavam a se elevar, cada vez mais altas e persistentes, e ela podia jurar que conseguia distinguir palavras entre os murmúrios, fragmentos de frases, pedidos de ajuda, perguntas sussurradas com dor e agonia. Algumas vozes pareciam femininas, outras masculinas, algumas tão fracas e jovens que poderiam pertencer a crianças. Era como se as almas de todos aqueles que haviam passado pelo necrotério ao longo dos anos estivessem se manifestando, presas entre este mundo e o próximo, vagando sem descanso. Cada murmúrio parecia mais intenso, mais próximo, e Alice começou a sentir como se mãos invisíveis estivessem puxando seu corpo, tentando envolvê-la naquele desespero. O som se tornava ensurdecedor, uma mistura fantasmagórica de lamentos que entravam em sua mente e pareciam atingir o núcleo de sua sanidade, abalando-a com um medo que ia além do físico, algo primal, enraizado no desconhecido. Ela queria gritar, queria romper aquele silêncio opressivo com o som de sua própria voz,
mas o pânico a estrangulava, silenciando-a. Enquanto o eco das vozes crescia, uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto de Alice. Ela não sabia se era por medo ou pela inexplicável sensação de pena que a dominava, um pesar que parecia brotar de um lugar profundo e antigo, algo que ela mal podia compreender. Foi então que, sem aviso, a porta do necrotério se fechou com um estrondo ensurdecedor, o impacto reverberando pelas paredes frias e ecoando pelos corredores vazios. Alice soltou um grito agudo, uma mistura de pânico e desespero, o som cortando o silêncio e se misturando à cacofonia de murmúrios que a cercava. Seu corpo reagiu por instinto, e ela se lançou em direção à porta, as mãos tremendo ao agarrar a maçaneta metálica e fria. Puxou-a com toda a força, mas a maçaneta estava imóvel, trancada de dentro, como se uma força invisível a estivesse mantendo presa ali, impossibilitando qualquer chance de fuga. Ela tentou manter o controle, forçando-se a respirar, mas o ar ao seu redor parecia sufocante, uma escuridão opressiva que parecia se fechar sobre ela, envolvendo-a como um cobertor pesado e gélido. A única luz restante vinha da lâmpada oscilante no teto, que agora piscava freneticamente, lançando sombras dançantes nas paredes, sombras que pareciam ganhar forma própria, como se algo nelas quisesse se libertar. Enquanto Alice puxava a maçaneta em desespero, os sussurros ao seu redor aumentaram em volume, transformando-se em gritos agoniados e distorcidos, como se uma multidão estivesse presa em algum lugar sombrio, clamando por ajuda. As vozes já não eram meros murmúrios indistintos. Agora, palavras ecoavam claramente, cada sílaba carregada de uma dor profunda e esmagadora. O nome dela começou a emergir entre os lamentos, dito em diferentes tons, alguns suplicantes, outros cheios de ódio. Alice! Alice, deixe-nos sair. Ela tentou não ouvir, tentou focar apenas na maçaneta e na ideia de escapar daquele pesadelo, mas as vozes não davam trégua. Em meio aos gritos, um pedido claro e desesperado se destacava, cada palavra soando como uma faca perfurando sua sanidade. Deixe-nos sair, Alice, você não pode nos abandonar. Aquelas palavras eram carregadas de uma acusação amarga, como se ela fosse culpada por algum crime terrível, algo que havia esquecido ou que nunca conhecera, mas pelo qual agora pagava um preço inimaginável. Os gritos vinham de todas as direções, e Alice teve a terrível sensação de que estavam surgindo de dentro das câmaras frigoríficas ao seu redor, como se as próprias paredes estivessem falando, transformadas em bocas abertas pelo desespero. Com a visão turva pelo terror, Alice começou a distinguir sombras mais densas ao redor das câmaras, como figuras humanas que se contorciam, presas atrás das portas de aço. Elas pareciam estender as mãos, pressionando-se contra o metal, tentando escapar de um tormento sem fim. Entre o piscar intermitente da luz, ela viu rostos deformados, cada um marcado por expressões de angústia, cada olhar fixo nela, carregado de um sofrimento avassalador. Algumas figuras murmuravam, outras gritavam, mas todas tinham um propósito comum, um desejo sombrio: alcançar Alice. Ela começou a recuar, seu corpo pressionado contra a porta trancada, enquanto as sombras continuavam a emergir, como se o necrotério fosse uma prisão de almas perdidas, e ela achava que poderia libertá-las. As vozes ecoavam sem cessar, cada vez mais intensas, e Alice sentia seu nome sendo repetido como uma maldição, uma acusação cruel e incessante. Alice arranhava a porta desesperadamente, as unhas raspando contra o metal frio enquanto seu corpo tremia de forma descontrolada. O medo a envolvia como uma segunda pele, um pavor tão absoluto que sua mente parecia à beira de se fragmentar. O ar ao seu redor era denso, quase sólido, e cada respiração era uma luta. Foi então que, como um sussurro mortalmente próximo, uma voz final ecoou em seu ouvido, quente e gélida ao mesmo tempo, cada palavra carregada de uma promessa sinistra: você será a próxima. O som da voz foi tão real, tão tangível, que ela quase pôde sentir o hálito gelado passando pela sua nuca, fazendo os pelos de seu corpo se eriçarem em terror absoluto. Alice se encolheu,
pressionando-se ainda mais contra a porta, como se quisesse se fundir com ela para escapar daquela presença que parecia encerrar todo o horror do mundo. Seu grito ficou preso na garganta, mas o terror que queimava em seus olhos contava mais do que qualquer som. Cada instante parecia esticar-se, o tempo congelado no limiar entre a realidade e o pesadelo. Finalmente, em um momento de misericórdia que ela mal conseguia acreditar, alguém do lado de fora conseguiu abrir a porta. A luz do corredor invadiu o necrotério, dissipando por um breve instante as sombras opressivas que pareciam sussurrar segredos malignos ao redor de Alice. Sem hesitar, ela saiu em disparada, quase derrubando quem estava à porta. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados e vazios de qualquer traço de sanidade que pudesse restar. O terror que trazia estampado na expressão era tão intenso, tão perturbador, que aqueles que a viram recuaram, incapazes de compreender o que ela havia presenciado. Naquela mesma noite, com as mãos ainda tremendo e o coração aos saltos, Alice pediu demissão. Não conseguiu, ou talvez não quis, explicar o que acontecerá dentro do necrotério, mas uma coisa era certa: nunca mais voltaria a pisar em um hospital. Sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que havia cruzado uma linha invisível, que algo naquele lugar escuro e esquecido havia marcado sua alma para sempre. Desde então, o necrotério tornou-se um lugar a ser evitado. Nenhum dos funcionários da madrugada ousava se aproximar, e mesmo aqueles que antes se orgulhavam de sua racionalidade começaram a se esquivar daquela ala. Rumores começaram a circular, cada vez mais sombrios, de vozes ouvidas ao longe, de sussurros vindos das paredes e de sombras que se moviam sozinhas. Até os que riam dessas histórias em público evitavam passar por ali sozinhos. O necrotério tornou-se um lugar de assombro e medo, um lugar onde o passado parecia sempre presente, onde as vozes nunca se calavam e onde as almas daqueles que ali partiram, ou foram esquecidos, pareciam ter encontrado um elo trágico e perpétuo com o mundo dos vivos. Quando me internei naquele hospital, não imaginava o que estava por vir. Era só uma cirurgia de rotina no joelho, nada que me preocupasse. A sala de espera estava cheia de rostos ansiosos, mas eu me mantinha calmo, tentando ignorar o cheiro forte de antisséptico que impregnava o ar. Folheava uma revista antiga, cujas páginas amareladas contavam histórias desatualizadas, enquanto aguardava ser chamado. Os corredores frios e silenciosos à noite me traziam certo desconforto. As luzes fluorescentes lançavam um brilho pálido nas paredes brancas, criando sombras que dançavam a cada movimento. Podia ouvir o eco distante de passos e o sussurro de conversas entre médicos e enfermeiras. O som ritmado dos monitores cardíacos e o ocasional gemido de algum paciente interrompiam o silêncio opressor. Tentei me convencer de que era só minha imaginação pregando peças. Afinal, hospitais são lugares onde as emoções estão à flor da pele, onde a linha entre a vida e a morte é mais tênue. Talvez eu estivesse apenas absorvendo essa energia pesada, refletindo as preocupações invisíveis que pairavam no ar. Lembrei-me das histórias que minha avó contava sobre espíritos vagando pelos corredores, mas sacudi a cabeça para afastar tais pensamentos. Na manhã seguinte, fui levado para a sala de cirurgia. As paredes frias de azulejos brancos e o brilho intenso das luzes me deixaram momentaneamente desorientado. Os rostos mascarados da equipe médica eram impassíveis, profissionais. Senti a picada da agulha e a anestesia começando a fazer efeito, enquanto meu coração batia acelerado. Quando acordei, algo parecia diferente. Havia um silêncio incomum, quase palpável. Olhei ao redor e percebi que o quarto estava vazio, sem sinais de movimento. Tentei chamar por uma enfermeira, mas minha voz saiu fraca. Uma sensação de inquietação tomou conta de mim. As horas se arrastavam, e aquela atmosfera estranha não desaparecia. Ao cair da noite, decidi caminhar pelos corredores. Cada passo ecoava no vazio, e as sombras pareciam se alongar, como se me observassem. De repente,
vi uma figura ao longe, parada perto da janela. Aproximando-me, percebi que não era alguém que eu reconhecia. Antes que pudesse dizer algo, a figura desapareceu, como uma névoa dissipando-se no ar. Retornei ao meu quarto com o coração acelerado, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse o efeito dos medicamentos ou apenas o cansaço. Mas, no fundo, sentia que algo estava errado. Aquela experiência no hospital estava se transformando em algo que eu nunca poderia ter previsto, e uma parte de mim temia descobrir o que estava realmente acontecendo. Na segunda noite, comecei a sentir algo estranho, uma inquietação que parecia pulsar nas paredes ao meu redor. O quarto estava envolto em um silêncio opressivo, e cada pequeno som, o ranger do metal da cama, o zumbido distante dos aparelhos médicos, ecoava na escuridão, aumentando a sensação de que eu não estava realmente sozinho. Acordava repetidas vezes, com a sensação vívida de que algo estava me observando, uma presença silenciosa e fria ao meu lado. Meus olhos se voltavam automaticamente para a cortina que separava meu leito dos demais, mas ao abri-los, só encontrava o tecido imóvel, sem sinal de qualquer intruso. Ainda assim, o arrepio persistente me fazia apertar os olhos, forçando-me a ignorar o que parecia ser um pressentimento impossível de se dissipar. Quando a terceira noite chegou, a atmosfera no quarto parecia diferente, mais pesada, quase sufocante. Eu tinha um sono inquieto, embalado por pesadelos que não conseguia recordar ao acordar, mas cujas sensações permaneciam gravadas em mim como sombras. Lá pelas 3 da madrugada, despertei ofegante, o coração martelando no peito como se tivesse corrido por uma floresta escura, fugindo de algo que não conseguia ver. O quarto estava envolto em uma escuridão densa, com exceção de uma luz fraca e distante que vinha do fim do corredor. Pisquei os olhos, tentando ajustar minha visão e afastar a névoa de sono, mas então o vi. Ao lado da minha cama, parada, estava uma sombra, não exatamente uma pessoa, nem um objeto, mas uma forma densa e difusa, quase como uma fumaça que se recusava a se dispersar. Não se mexia, mas sua presença era esmagadora, como se aquela figura projetasse uma força invisível que pressionava meu peito, roubando o ar dos meus pulmões. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa, sufocada pelo peso daquilo que eu via. Meus músculos pareciam paralisados, e tudo o que eu conseguia fazer era manter os olhos fixos na silhueta, com o pavor crescendo a cada segundo. Tentei me convencer de que aquilo era um efeito da escuridão, talvez uma sombra projetada por algum móvel, mas nada parecia lógico naquele momento. A silhueta era densa demais, preenchida com algo que parecia pulsar, uma presença gélida que me envolvia, criando uma barreira entre mim e o resto do mundo. E embora não tivesse olhos, eu podia sentir aquele vazio me encarando, sondando cada pensamento e cada medo profundo que eu tentava esconder. Fechei os olhos, lutando contra o pânico, mas a sensação daquela presença continuava, como se estivesse tentando penetrar em minha mente. Minutos se passaram, embora parecessem horas, até que a pressão lentamente foi aliviando, como se aquela sombra estivesse satisfeita ou, talvez, apenas cansada de me observar. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos novamente, o quarto estava vazio. Ainda assim, a marca daquela noite estava gravada em mim, e eu sabia que o hospital, aquele lugar que parecia tão seguro e comum, abrigava algo além do que os olhos poderiam ver. Tentei gritar, mas minha voz parecia presa, sufocada no fundo da garganta, como se um peso invisível esmagasse cada tentativa de som. Era como se algo estivesse segurando minha própria vontade, impedindo-me de reagir, de buscar ajuda. A sombra permanecia ali, imóvel, observando-me, e quanto mais eu encarava aquela forma turva, mais sentia a presença se intensificar, se condensar. Aos poucos, fui percebendo que aquela figura não era apenas uma mancha na escuridão. Tinha contornos, uma silhueta quase humana, com um semblante que oscilava entre o etéreo e o sólido, como se estivesse se esforçando para ganhar forma. Mas eram os olhos que me congelaram no lugar. 2 pontos sombrios, vazios,
fixos em mim como buracos negros, desprovidos de qualquer luz ou vida. Aqueles olhos não refletiam nada, e ao mesmo tempo, pareciam absorver tudo, cada pensamento, cada fragmento da minha alma que ousava se manifestar. Era como se eles sugassem minha essência, me puxando para um abismo silencioso, onde o medo se acumulava em camadas profundas. Senti um frio cortante subir pela espinha, um arrepio gélido que parecia vir de dentro, atravessando cada célula do meu corpo, espalhando uma sensação de vulnerabilidade que eu jamais experimentara. Quanto mais eu olhava, mais aquela coisa parecia se alimentar da minha angústia, crescendo em força e presença. Podia sentir minha mente vacilando, o pavor transformando-se em desespero, enquanto eu tentava, em vão, desviar o olhar. Mas era inútil. Aquela presença, aquela força invisível que emanava da sombra, segurava meu rosto, dominava meus pensamentos, e eu era apenas um espectador da minha própria impotência. Então, de repente, ouvi um ruído. A porta se abriu, e a luz da recepção do corredor entrou como uma lâmina de claridade, cortando o quarto escuro. A enfermeira entrou, seus passos firmes ecoando no chão frio, trazendo uma energia que quebrou o encanto sombrio. Ela acendeu a luz, e em um instante, a sombra desapareceu, dissipando-se como névoa ao amanhecer. A luz parecia desfazer aquele transe macabro em que eu estava preso, e finalmente consegui respirar, puxando o ar com dificuldade, como se tivesse estado submerso. Olhei ao redor, tentando me recompor, mas as mãos ainda tremiam, e meu coração continuava a bater descontrolado. A enfermeira lançou-me um olhar breve, aparentemente alheia ao que eu acabara de vivenciar. Perguntou se eu estava bem, ajustando meu travesseiro e checando os equipamentos, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha terminado. Eu sabia, de algum modo, que aquela sombra não tinha ido embora. Estava ali, à espreita, esperando pela escuridão, por um momento de vulnerabilidade para retornar. E enquanto a enfermeira fechava a porta atrás de si, a mesma inquietação retornava, o mesmo frio na espinha, a mesma certeza de que eu havia sido marcado. A partir daquela noite, tudo piorou de forma assustadora e incontestável. A sombra não era mais apenas uma figura fugidia na escuridão, ela parecia ganhar vida própria, com uma frequência e intensidade que desafiavam qualquer explicação lógica. Comecei a notar sua presença cada vez mais cedo na noite, como uma ameaça iminente, uma certeza silenciosa de que ela estaria ali, esperando para se manifestar no momento mais vulnerável. Às vezes, eu a via no reflexo da janela, uma sombra turva e pulsante, como uma mancha de escuridão que parecia se mover lentamente, observando cada detalhe do quarto, estudando meus movimentos. Houve momentos em que sentia uma presença sufocante ao meu lado, mesmo sem olhar. Era um peso invisível que se colocava ao pé da cama, ou nas sombras do canto do quarto, como se fosse uma fera à espreita, testando meus limites, vendo até onde poderia me atormentar. Em uma madrugada, despertei com o coração disparado e uma sensação horrível, uma frieza inexplicável que penetrava os ossos, um calafrio que parecia vir de um vazio profundo. Havia algo de errado. O quarto estava envolto em um silêncio perturbador, um silêncio que não era natural, como se até mesmo o som das máquinas e o zumbido dos aparelhos tivessem se extinguido. Foi então que ouvi um sussurro, um murmúrio tão baixo e arrastado que parecia vir de dentro dos meus próprios pensamentos, mas era impossível ignorar. Você não vai sair daqui, sibilou a voz, arrastada e carregada de uma malícia gélida que me atravessou como uma faca. O terror me paralisou, e todos os músculos do meu corpo ficaram rígidos, como se o próprio medo tivesse enraizado minhas articulações. Eu estava deitado de lado, com o rosto virado para a parede, e mesmo sem me mover, eu sabia, com uma clareza inquietante, que a sombra estava ali. Podia sentir sua presença às minhas costas, como uma figura imóvel, mas pulsante, uma mancha de trevas que parecia absorver qualquer traço de calor e vida ao meu redor. Ela estava me observando, sua presença quase sólida na atmosfera densa do quarto,
pairando como uma ameaça que se recusava a desaparecer. O ar estava denso, difícil de respirar, e o cheiro de desinfetante, antes tão comum e banal, agora parecia impregnado de algo apodrecido, um odor que enjoava e queimava, como se a própria sombra estivesse se alimentando do ambiente ao redor, distorcendo o que era familiar. Cada segundo se arrastava em uma eternidade agonizante, e o medo se transformava em desespero puro. Eu queria virar, queria confrontá-la, mas algo me impedia, uma certeza irracional de que, se eu olhasse, se eu ousasse encarar aquela presença, seria o fim de qualquer esperança. Passei o resto da madrugada imóvel, congelado pelo pavor, com os olhos fixos na parede, rezando para que a luz da manhã chegasse logo. Mas no fundo, sabia que, quando a noite voltasse, ela também retornaria, cada vez mais perto, cada vez mais implacável, decidida a se certificar de que eu não escaparia. Na manhã seguinte, tomei a decisão antes mesmo de ver o primeiro raio de luz. Assim que os primeiros sons do hospital ecoaram pelo corredor, me levantei, ignorando a dor lancinante no joelho recém-operado. Meu corpo estava tenso, e o suor frio que cobria minha pele revelava que o medo era mais forte que qualquer necessidade de repouso. Fui direto ao posto de enfermagem, com uma voz firme, pedi minha alta. Não havia espaço para argumentos ou explicações. O olhar da enfermeira, um misto de confusão e preocupação, sugeria que ela sabia que algo não estava certo, mas eu não me importava. Eu precisava sair dali, precisava fugir daquele hospital antes que a noite caísse novamente. Ignorei as recomendações médicas, as instruções sobre repouso e cuidados pós-cirúrgicos que me foram repetidas mecanicamente. Assenti com a cabeça, como se tudo fizesse sentido, mas na verdade, cada segundo que permanecia ali me fazia sentir como um prisioneiro em uma cela invisível, cercado por uma ameaça que apenas eu parecia perceber. Assinei os papéis com pressa, e cada rabisco na folha de alta era uma pequena libertação. Quando finalmente cruzei as portas do hospital, respirei fundo, tentando afastar o terror da noite anterior. Mas a paz não veio. Desde então, minha vida virou uma sucessão de noites inquietas e dias dominados por um cansaço sufocante. Cada vez que deito e tento fechar os olhos, sinto aquela presença se aproximar. Minha mente é invadida por imagens vívidas da sombra, daquela forma distorcida e daqueles olhos, ou o que quer que fossem aqueles pontos escuros, como abismos que pareciam sondar minha alma. A sombra não desapareceu com minha saída do hospital. Ela havia deixado uma marca profunda, uma cicatriz invisível que se infiltrava em cada instante da minha vida, como uma lembrança que se recusava a apagar. As noites tornaram-se um tormento. A cada vez que tento dormir, sinto um peso ao redor, uma sensação indescritível de que alguém ou algo me observa, aguardando o momento certo para se manifestar. Virei-me várias vezes na cama, os olhos fixos nas sombras projetadas pelas cortinas, cada forma distorcida se transformando em ameaças latentes, como se a sombra tivesse deixado sua essência impregnada em mim. Minha respiração se torna ofegante, e o sono, se chega, é apenas um mergulho em pesadelos intermináveis. Os sonhos são fragmentos confusos, corredores escuros e intermináveis, o brilho pálido de luzes frias e aquele sussurro arrastado que continua a ecoar na minha mente, insistente e maligno. Você não vai sair daqui. Ele é como um eco perverso, reverberando pela minha consciência, mesmo quando estou desperto, transformando o silêncio em uma ameaça constante. Durante o dia, tento me convencer de que tudo foi fruto de uma mente exausta, que o hospital, com sua atmosfera opressiva, distorceu meus sentidos. Mas não importa quantas explicações racionais eu invente. A sensação persiste, como uma cicatriz que nunca desaparece, que nunca cicatriza de verdade. O medo deixou de ser uma lembrança e se tornou uma presença constante, uma sombra que agora faz parte de mim, uma marca invisível que carrego para onde quer que vá. Às vezes, no silêncio sufocante da noite, quando a casa está imersa em uma escuridão tão densa que até os contornos dos móveis parecem se dissolver, tenho certeza de que sinto aquele cheiro.
É um odor peculiar, uma mistura fria e metálica de desinfetante e limpeza estéril, um cheiro que deveria ser reconfortante, mas que agora me enche de pavor. A princípio, tento me convencer de que é apenas minha mente pregando peças, resquícios da memória traumática daquele hospital. Mas então o cheiro se intensifica, tão nítido que quase posso sentir o ardor químico nas narinas, como se o ambiente ao meu redor estivesse sendo engolido pela presença daquele lugar. Quando o cheiro invade o quarto, sinto o coração disparar, as batidas ecoando em meus ouvidos como um tambor frenético, uma melodia descompassada de puro medo. A respiração se torna curta e entrecortada, e cada tentativa de encher os pulmões é como expirar através de uma névoa opressiva. Fecho os olhos, tentando me acalmar, mas o pavor é implacável, um peso esmagador que se acumula em meu peito, e a cada minuto que passa, a sensação de que não estou sozinho se torna mais real, mais palpável. Porque, por mais que eu tenha saído daquele hospital, há uma voz, uma certeza gelada e sufocante, que sussurra em meu interior, uma verdade que me recuso a aceitar. Algo me diz que a sombra não ficou para trás, que ela atravessou as portas do hospital comigo, agarrando-se a mim como uma sombra invisível. Ela se esconde, astuta e silenciosa, no canto mais escuro do meu quarto, onde nem mesmo a luz noturna consegue dissipar as trevas por completo. Ali, naquela penumbra densa, sinto que ela me observa, paciente, esperando pelo momento certo para se manifestar novamente. E então o terror se mistura com a resignação amarga de saber que estou marcado, que aquela entidade não é uma memória que posso apagar. Às vezes, percebo que não estou respirando, como se, ao menor movimento, pudesse despertar a atenção daquela presença. Não ouso me virar, não ouso olhar na direção do canto, como se, no fundo, eu soubesse que, ao encarar aquele ponto, ao me aventurar a ver o que ali se esconde, eu poderia encontrar algo além de uma sombra. É como se ela aguardasse, testando minha resistência, medindo o quanto pode me assombrar sem que eu desabe por completo. Em noites como essa, a linha entre a realidade e o pesadelo se dissolve, e fico preso na angústia de não saber se algum dia poderei escapar de sua presença, ou se, de fato, a sombra veio para ficar, um espectro silencioso e insaciável, que se alimenta do meu medo, que me acompanha em cada silêncio, em cada noite interminável. Quando me mudei para a pequena cidade de Rosendale, eu queria fugir do caos da vida urbana e encontrar um pouco de paz e silêncio. Rosendale era exatamente como eu esperava, uma cidadezinha esquecida pelo tempo, cercada por montanhas e florestas tão densas que mal deixavam a luz do sol penetrar entre as árvores. Ao entardecer, a neblina subia de forma quase mística, deslizando entre as árvores e cobrindo o chão, transformando cada canto em um cenário de mistério e solidão. A atmosfera tinha uma beleza sombria, uma mistura de tranquilidade e um certo desconforto, como se cada sopro de vento carregasse um segredo antigo. Encontrei uma cabana afastada do centro, isolada de tudo, exatamente como eu queria. Era pequena e rústica, feita de madeira envelhecida, mas tinha um charme acolhedor. A janela principal oferecia uma vista para a floresta, e ao lado da cabana, um rio de águas frias e cristalinas serpenteava entre as pedras. O som da correnteza era quase hipnótico, ajudando a silenciar meus próprios pensamentos e oferecendo uma paz que eu tanto procurava. Durante o dia, a luz do sol invadia a cabana através das árvores, criando sombras e reflexos que dançavam pelas paredes. Por um tempo, realmente senti que aquele era meu refúgio, meu santuário. Finalmente, estava onde eu acreditava precisar estar. Mas essa paz não durou tanto quanto eu esperava. Não demorou para que eu começasse a perceber algumas coisas estranhas. Na primeira noite, pensei que fosse apenas o efeito da mudança, talvez minha mente ainda ajustando-se ao silêncio e ao isolamento. Mas mesmo assim, ouvi algo. Passos, suaves, quase imperceptíveis, como se alguém tentasse caminhar sem ser ouvido. Eram tão leves que, por um momento, duvidei se eram reais.
Levantei-me, fui até a janela e olhei para fora. Tudo estava envolto pela neblina densa e prateada, e não havia ninguém. Convenci-me de que deveria ser algum animal, talvez uma raposa ou um cervo passando perto da cabana. Mas as noites se sucediam, e os ruídos tornaram-se mais constantes. O que antes eram apenas passos agora incluíam algo mais: sussurros, vozes distantes que pareciam se misturar com o som do vento entre as árvores. Eu mal podia distinguir as palavras, mas às vezes, achava ouvir meu próprio nome sendo chamado, em um tom fraco, quase reverente. Era como se alguém, ou algo, estivesse à espreita, observando e esperando o momento certo para se revelar. Fechei todas as janelas e portas, tentando afastar a sensação de que eu não estava sozinho. Durante o dia, tentava racionalizar. Pensava que tudo isso devia ser minha mente, talvez afetada pelo isolamento. A cabana, o silêncio, a neblina, tudo contribuía para uma atmosfera que poderia pregar peças em qualquer um. No entanto, havia algo que eu não conseguia ignorar. O som dos passos, os sussurros cada vez mais nítidos, tudo isso me fazia questionar se realmente estava sozinho naquelas noites frias e escuras de Rosendale. Foi na terceira noite que tudo mudou. Um silêncio pesado envolvia a cabana, e o som do rio, que antes me trazia tranquilidade, parecia agora carregar uma tensão estranha, quase ameaçadora. Acordei sobressaltado às 3 da manhã, despertado por uma sensação esmagadora e inescapável de estar sendo observado. O ar no quarto estava anormalmente gelado, frio demais para uma noite em que o aquecedor estava ligado. Minha respiração saía em pequenas nuvens de vapor, pairando no ar antes de desaparecer, o que só aumentava a estranheza da situação. Olhei ao redor, tentando identificar qualquer coisa que estivesse fora do lugar. As sombras dançavam nas paredes de madeira, e eu sentia que cada canto do quarto escondia algo. A sensação era quase palpável, como se algo denso e sombrio pairasse no ar. Meu coração começou a bater mais forte, e tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas então, ao erguer o olhar, vi algo que congelou meu sangue. Do lado de fora da janela, uma figura. Uma sombra alta e imóvel, sem rosto, mas claramente voltada em minha direção, como se me observasse com uma atenção meticulosa. A figura estava envolta na neblina que cobria a floresta ao redor da cabana, o que a tornava ainda mais indistinta e sinistra. Seu contorno era definido o suficiente para que eu soubesse que aquilo não era uma árvore ou uma formação de sombras. Era alguém, ou algo, ali parado, fixo, olhando diretamente para mim. Senti uma onda de pavor subir pela minha espinha, paralisando cada músculo do meu corpo. Fiquei imóvel, congelado no meu lugar, sem conseguir desviar o olhar. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto eu tentava decidir o que fazer. A figura permaneceu parada, como se me estudasse, e por um momento achei que talvez estivesse imaginando tudo. Mas, então, ela se moveu, inclinando-se lentamente para mais perto da janela, quase como se estivesse tentando ver melhor o que havia dentro da cabana. O rosto, ou o que quer que fosse, se aproximou tanto do vidro que eu pude ver o contorno sombrio de onde seus olhos deveriam estar. Um vazio escuro, profundo, que me dava a sensação de ser sugado para dentro dele se eu olhasse por muito tempo. E naquele momento, eu sabia, sem sombra de dúvida, que não era um simples visitante. Não era alguém perdido na floresta. Aquilo era uma presença, algo que eu jamais poderia entender completamente. Meu coração disparava, martelando contra meu peito, e, por um segundo, achei que ele pararia. O frio parecia aumentar, como se a própria figura estivesse drenando o calor ao seu redor. Tentava respirar, mas o ar parecia pesado, difícil de puxar para os pulmões. Minha mente gritava para que eu me movesse, fizesse qualquer coisa, mas meu corpo estava preso pelo medo, como se as próprias sombras ao redor tivessem ganhado vida e me segurassem na cama. Então, como se tivesse se dado conta de que eu estava completamente consciente de sua presença,
A figura ergueu uma das mãos, lentamente, até tocá-la contra o vidro. O som era suave, mas audível, o suficiente para me fazer estremecer. Era como um toque leve, quase carinhoso, mas carregado de uma ameaça silenciosa. Naquele momento, soube que estava diante de algo que ultrapassava minha compreensão, algo que eu jamais conseguiria afastar ou explicar. A escuridão era espessa, quase sólida, e parecia absorver qualquer vestígio de luz. Não conseguia ver as feições da figura lá fora, mas o movimento que ela fazia era inquietante, perturbador. A cabeça dela inclinava-se, primeiro para um lado, depois para o outro, como se estivesse deliberadamente me analisando, buscando alguma vulnerabilidade, calculando a melhor forma de entrar. Cada movimento era lento e antinatural, como se aquela coisa não soubesse realmente como imitar um humano, mas estivesse tentando. Um calafrio percorreu minha espinha, e pude sentir o medo me envolver como uma corrente fria. Mesmo assim, reuni coragem. Com as mãos trêmulas, alcancei o interruptor ao lado da cama e acendi a luz do quarto. Em um piscar de olhos, a figura sumiu, dissolvendo-se na escuridão lá fora como se jamais tivesse estado ali. Mas o vazio que ela deixou parecia enraizado dentro de mim, um sinal de que aquilo não acabaria tão facilmente. Nos dias seguintes, minha rotina mudou drasticamente. Eu evitava a solidão das noites. Tranquei todas as portas e janelas com cuidado meticuloso, conferindo 2, 3 vezes se as travas estavam seguras. Comprei cortinas pesadas e opacas, para impedir que qualquer olhar externo me alcançasse. As janelas, que antes eram o portal para as vistas tranquilas da floresta, tornaram-se algo que eu evitava olhar, como se fossem agora uma entrada para o desconhecido, para um vazio que aguardava ansioso para me envolver. Mas as medidas de segurança não pareciam afastar o que estava lá fora. As noites tornaram-se ainda mais perturbadoras. Os sussurros, que antes eram ocasionais, agora eram uma presença constante, serpenteando pelo ar e me cercando. E não eram apenas sussurros. Havia um som grave e contínuo, algo entre um assovio e um canto gutural que parecia ecoar nas profundezas da floresta, cada nota carregada de uma energia estranha e densa. Era quase como se aquilo tentasse comunicar algo, chamar por mim em uma linguagem ancestral que eu não podia entender, mas que, de alguma forma, despertava um medo primitivo dentro de mim. Tentei buscar respostas com os moradores da cidade, esperando que alguém explicasse o que estava acontecendo ou ao menos oferecesse algum consolo. Mas, quando mencionava o som, o assovio e as sombras na janela, seus rostos se fechavam em expressões frias e impassíveis. Em silêncio, eles trocavam olhares entre si, como se fosse algo que todos sabiam, mas que ninguém ousava mencionar. Havia uma espécie de pacto não falado naquela cidade, uma espécie de acordo tácito para nunca dar voz ao que acontecia quando o sol se punha. Cada conversa terminava com um silêncio desconfortável, como se até mesmo o ar ao redor pesasse mais ao tocar naquele assunto. Senti uma crescente sensação de isolamento. Era como se eu estivesse sozinho, lutando contra uma presença invisível que todos sabiam existir, mas preferiam ignorar. Aos poucos, Rosendale deixava de ser a cidade pacata que eu imaginara e se transformava em um lugar de sombras e segredos, onde cada árvore, cada pedra parecia esconder algo sombrio, como se a floresta ao redor sussurrasse meu nome em um tom ameaçador. Certa noite, enquanto tentava me convencer de que tudo estava apenas na minha cabeça, ouvi um som metálico e áspero, como unhas ou garras arranhando a porta da frente. Foi um ruído lento, cada arranhão mais arrastado que o anterior, como se algo estivesse deliberadamente tentando provocar medo, saboreando cada segundo. Meu corpo paralisou instantaneamente, todos os meus músculos travados, enquanto um arrepio profundo se espalhava da nuca até a base da coluna. Era como se meu instinto compreendesse o perigo muito antes de minha mente processar o que aquilo significava. Fiquei ali, imóvel, tentando acalmar minha respiração, mas o som só aumentava, ficando mais urgente e feroz. A cada arranhão, meu coração batia mais rápido,
o suor frio surgindo na testa. Finalmente, reuni forças para me levantar. O chão de madeira estava gelado sob meus pés descalços, mas eu me obriguei a avançar, passo a passo, em direção à porta. Quando finalmente alcancei a entrada, o trinco estava virado, mas a porta ainda estava trancada. A tranca balançava levemente, como se alguém do outro lado estivesse tentando forçar a entrada, girando e girando com um desespero contido, mas obstinado. Eu não tinha armas, nada com o qual pudesse me defender, e a única coisa que me separava daquele intruso era a tranca frágil. Mesmo sem ver o que estava do outro lado, podia sentir uma presença que parecia impregnar o ar, densa, ameaçadora, como se toda a energia no ambiente estivesse concentrada em torno daquela porta. Cada segundo parecia uma eternidade, e um pânico primitivo me dominava, ao mesmo tempo em que meu instinto gritava para eu fugir. Mas eu estava preso ali, incapaz de mover um músculo, com a mente lutando entre o impulso de correr e o medo de fazer qualquer movimento que pudesse alertar o que estivesse ali fora. Em um impulso desesperado de autopreservação, de tentar mostrar que não era tão vulnerável quanto me sentia, decidi gritar, uma tentativa desesperada de assustar quem quer que estivesse do outro lado. A voz saiu mais fraca do que eu esperava, mas ressoou no silêncio da cabana. Então, o som cessou. O trinco parou, e por um momento, o silêncio foi tão absoluto que pude ouvir meu próprio coração batendo, frenético. Achei que talvez tivesse funcionado, que meu grito tivesse afastado o intruso. Mas, então, um som ainda mais perturbador encheu o espaço entre nós. Uma voz suave, quase doce, que soou do outro lado da porta. Era uma voz tão angelical e serena que contrastava violentamente com o horror da situação. Posso entrar? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de um tom quase infantil, quase como se fosse uma cortesia, mas havia algo mais profundo ali. A voz tinha uma doçura distorcida, um tom de falsa inocência que me causou um pavor indescritível. Senti minhas mãos suarem e o coração quase parou ao perceber que aquela voz parecia já saber a resposta. A voz tinha uma frieza assustadora, algo hipnotizante e inumano, sem qualquer traço de emoção ou compaixão. Era o tipo de som que carregava uma intenção sombria, algo que parecia vir de uma escuridão profunda e antiga. Cada palavra parecia envolver o ar ao meu redor, penetrando até os recantos mais sombrios da minha mente. Era como se algo fora deste mundo, algo muito mais velho e cruel, estivesse ali do lado de fora, aguardando minha resposta, uma entidade que conhecia todos os segredos dos que ousavam desafiá-la. Meu instinto gritava para eu ficar em silêncio, para não responder e não ceder à tentação. A simples ideia de reagir àquilo parecia um convite perigoso, uma abertura para algo muito pior. Mas a voz não desistia. Ela repetia, cada vez mais intensa, como um cântico sombrio que ganhava força com cada repetição. Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Aquelas palavras soavam como uma hipnose cruel, ecoando como um feitiço que penetrava minha mente e alma, cada vez mais altas, mais sufocantes. A sensação de que eu estava perdendo o controle tomou conta, e a tentação de responder crescia a cada segundo, como se aquela presença estivesse se infiltrando nos meus pensamentos. Desesperado, tapei os ouvidos com as mãos, pressionando-os com força na tentativa de bloquear o som, mas era inútil. As palavras não vinham apenas de fora, elas ressoavam dentro da minha cabeça, ecoando e preenchendo cada canto da minha consciência. Era como se aquela voz tivesse se infiltrado no meu ser, tomando conta da minha mente. Meus olhos lacrimejavam, em um ato de puro pânico, fechei-os com força, enquanto começava a murmurar uma prece. Minhas mãos tremiam, e minha voz saía fraca, quebrada pelo medo. Vá embora, vá embora, vá embora. E então, o som parou. A ausência repentina daquela voz foi como um soco no estômago. O silêncio era tão denso que eu quase podia ouvi-lo. Mantive os olhos fechados, sem ousar abri-los, temendo o que encontraria. Fiquei assim por um tempo que pareceu eterno, até sentir um leve calor no rosto.
Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, percebi que o sol começava a surgir no horizonte, seus primeiros raios iluminando o ambiente escuro da cabana. O alívio que senti foi imediato, quase embriagante. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido apenas um pesadelo, uma ilusão provocada pelo medo e pelo isolamento. Caminhei lentamente pela sala, ainda com as mãos trêmulas, tentando recuperar minha compostura. Mas ao virar o olhar para a porta, meu coração congelou de horror. Lá, do lado de dentro, havia marcas de arranhões profundas, como se algo com unhas afiadas tivesse se esforçado para abrir caminho. As marcas eram irregulares, e algumas chegavam a riscar o chão, como se a criatura tivesse tentado se agarrar a qualquer ponto de acesso. Fiquei paralisado, encarando aquelas marcas que não deveriam estar ali, e uma onda de pavor voltou a se apoderar de mim. Aquela coisa realmente tinha tentado entrar, e não estava do lado de fora, mas bem próximo, tão próximo que a única barreira que restara entre nós era uma porta trancada por um fio de coragem. As marcas pareciam vivas, um lembrete sombrio de que, apesar do amanhecer, a escuridão não havia desistido de mim. Eu sabia, com uma certeza que queimava meu peito, que aquela voz retornaria. E da próxima vez, talvez, o sol não surgisse tão cedo. Voltei à cidade com uma determinação sombria. Dessa vez, não queria apenas murmúrios ou olhares de piedade. Eu precisava de respostas, e as teria de qualquer forma. Quando cheguei ao centro do vilarejo, fiz perguntas diretas, sem rodeios, falando sobre os ruídos, a figura na janela e os arranhões na porta. A princípio, os rostos dos moradores se fecharam, como sempre, mas então um dos homens mais velhos, um senhor de feições austeras e olhos cansados, que pareciam carregar décadas de segredos, se aproximou de mim. Ele lançou um olhar longo e pesaroso antes de me levar para um canto mais afastado, longe dos outros. Em um sussurro grave, ele começou a me contar o que parecia uma história que poucos se atreviam a mencionar. Explicou que eu havia me mudado para uma área que eles chamavam de o Portão, um local onde a realidade, frágil e fina como papel de arroz, quase se dissolvia, permitindo contato com algo além. Ele falou de rituais antigos, realizados por gerações passadas, há séculos. A cabana onde eu morava estava situada exatamente nesse ponto, onde as barreiras entre o nosso mundo e um outro se tocavam. Era um lugar onde, dizia ele, forças inexplicáveis transitavam livremente, especialmente quando alguém ousava perturbar o solo em busca de refúgio ou paz. Ele me contou sobre uma lenda local que poucos ousavam mencionar, mas que era conhecida entre os mais velhos, uma entidade que vagava por aquelas terras, antiga e faminta. Não era apenas um espírito ou uma assombração comum, era algo pior, algo com uma paciência sinistra, que sabia esperar pelo momento certo para se aproximar. Esse ser, segundo a lenda, era incapaz de atravessar para o mundo físico sem permissão. Ele sussurrou, em tom ainda mais baixo, que essa entidade tinha um objetivo específico. Buscava entrar na vida das pessoas, se fundir a elas, tomar suas almas e consumir sua essência. Mas, para isso, ela precisava ser convidada, precisava ouvir a permissão, o sim que abriria o caminho. Com essa revelação ecoando na minha mente, voltei para casa, mas algo dentro de mim já estava quebrado. A sensação de segurança que eu ainda tentava desesperadamente manter se despedaçou. Eu sabia que não poderia continuar ali. Cada noite naquele lugar era um convite ao desespero, uma oportunidade para aquela entidade se aproximar mais um passo. Ao chegar, fui direto ao quarto e comecei a empacotar minhas coisas. Não me importava mais com o que eu deixaria para trás. Tudo o que eu queria era fugir, sair dali antes que fosse tarde demais. Mas aquela última noite chegou com uma intensidade peculiar. Passei o dia empacotando freneticamente, e quando a noite caiu, a cabana parecia me encarar de volta, com cada sombra parecendo mais espessa, cada ruído mais afiado. Decidi que, naquela última noite, não daria margem para nada. Deixei todas as luzes da casa acesas,
inundando cada canto com a claridade amarela e artificial das lâmpadas. O lugar brilhava como um farol solitário no meio da floresta sombria, uma última tentativa de resistir ao desconhecido. Me sentei no chão da sala, com as costas contra a parede, o coração acelerado, decidido a aguentar acordado até o amanhecer. O tempo parecia se arrastar, e a tensão era quase insuportável. Cada minuto parecia mais longo que o anterior, e eu me encontrava preso entre o desejo de fechar os olhos e o medo do que poderia acontecer se os fechasse. O silêncio lá fora era absoluto, mas eu sabia, em algum nível primal, que algo me observava, aguardando pacientemente, testando minha resistência. À medida que a madrugada avançava, os sussurros começaram. Baixos, arrastados, como se viessem das paredes da própria cabana, ou talvez das profundezas da floresta ao redor. Cada palavra parecia sussurrar meu nome, uma repetição interminável e doentia. Meu corpo inteiro se retesava, e eu apertava os punhos, tentando me manter firme, focado. Eu não daria permissão. Repetia para mim mesmo, quase como um mantra: eu não vou permitir. Eu não vou permitir. E então, o pior aconteceu. Em um instante gelado de silêncio absoluto, ouvi o som de um leve toque na porta, como se algo estivesse ali, apenas aguardando. O silêncio que se seguiu foi devastador, cada segundo se transformando em uma eternidade. Com os olhos fixos na porta, eu quase podia ver a sombra do outro lado, esperando o momento certo. Foi por volta das 3 da manhã novamente quando ouvi o som do trinco. Aquela hora maldita parecia ser um ponto fixo, um momento em que o tempo se dobrava e a realidade se tornava tênue. Olhei para a porta, a respiração curta e entrecortada, e senti o medo se intensificar ao perceber que a tranca, que eu tinha checado e rechecado várias vezes antes de me deitar, começava a girar sozinha. O trinco rangia lentamente, o som cortando o silêncio como uma lâmina fria, e, para meu horror, a porta começou a se abrir. Lentamente, hesitante, quase como se estivesse viva, ela se abriu, revelando a entrada para uma escuridão espessa e opressora. Eu queria me mover, correr, me esconder, fazer qualquer coisa, mas meu corpo parecia enraizado no chão. Era como se o próprio medo tivesse se transformado em correntes invisíveis, me prendendo no lugar, tirando toda a minha capacidade de reação. A figura entrou, deslizando para dentro da cabana como uma sombra viva, fundindo-se com a escuridão ao seu redor. Ela era alta, quase tocando o teto com sua presença espectral, uma silhueta que parecia absorver qualquer resquício de luz. Seus movimentos eram lentos, calculados, e a própria atmosfera ao redor parecia estremecer, cada detalhe da cabana desaparecendo na presença dela. Quando tentei focar o olhar em seu rosto, senti o ar se rarefazer nos meus pulmões. Não havia feições, nada que eu pudesse reconhecer como humano. Seu rosto era um abismo completo, um vazio infinito que parecia puxar tudo ao seu redor. Era como encarar o próprio nada, uma ausência tão profunda que me causava uma vertigem nauseante. Parecia que aquele vazio escondia segredos antigos, segredos que nenhum ser humano jamais deveria conhecer. E então, a voz. Não era apenas um som, era uma sensação, um murmúrio gélido que envolvia cada fibra do meu ser, penetrando profundamente, como se falasse diretamente dentro da minha mente. Ela não apenas dizia as palavras, ela as sentia, transmitindo-as com uma doçura doentia, como uma melodia sinistra. Você ainda não me deixou entrar, mas eu esperei por tanto tempo. Cada palavra parecia pesar uma tonelada, carregada de uma promessa antiga, de uma paciência fria e calculista que me fazia sentir pequeno e insignificante diante daquela presença. Havia algo naquelas palavras que me fez entender, em um nível primal, que aquele ser me observava há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. Era como se minha chegada àquela cabana fosse apenas o fim de um longo e cuidadoso plano. A frase continuava ecoando pela sala, ressoando nas paredes e invadindo meus pensamentos, como uma promessa que eu sabia, no fundo, que seria cumprida. O espaço ao meu redor parecia distorcido,
como se a realidade estivesse se fragmentando sob o peso daquela presença. Cada canto da cabana parecia se desfazer, derretendo-se na escuridão que emanava daquela figura. Finalmente, em um último ato de desespero, encontrei forças para abrir a boca e gritar, mas o som que saiu foi fraco, quase engolido pela vastidão daquele vazio. E então, tudo ficou escuro. A última coisa que vi foi o contorno daquela figura inclinando-se sobre mim, como se finalmente tivesse encontrado o que tanto buscava. E no silêncio que se seguiu, senti algo frio, imenso e sem alma, me puxando para dentro daquele abismo, para um lugar onde luz e esperança não existiam. Acordei no hospital alguns dias depois, desorientado, com a mente envolta em uma neblina densa, como se ainda estivesse preso naquele pesadelo. O ambiente estéril e silencioso contrastava drasticamente com o horror que eu vivera. À minha volta, enfermeiros e médicos olhavam-me com uma mistura de curiosidade e preocupação, enquanto eu tentava, em vão, juntar os pedaços fragmentados de minhas lembranças. Fui encontrado por um caminhante que passava pela floresta, disseram. Ele me viu vagando sem rumo entre as árvores, em pleno transe, descalço e coberto de arranhões profundos nos braços e pernas, como se tivesse tentado abrir caminho através da vegetação mais densa e espinhosa. Minhas roupas estavam rasgadas e cobertas de sujeira, e meu olhar, segundo o caminhante, era vazio, como o de alguém que olhava diretamente para o nada. Em algum momento, caí de joelhos no chão da floresta, murmurando algo incompreensível para ele, mas que logo ficou claro para os socorristas que vieram me buscar. Quando os médicos tentaram conversar comigo, explicar o que havia ocorrido, notei o desconforto em seus rostos enquanto descreviam meu estado naquelas primeiras horas. Eu parecia inconsciente de onde estava, repetindo, em um sussurro constante, as palavras: "Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar?" Não havia expressão no meu rosto enquanto dizia isso. Era como se uma parte de mim ainda estivesse em Rosendale, ainda naquele pesadelo, respondendo a uma presença invisível que parecia não querer me soltar. Depois de receber alta, não voltei mais para Rosendale. A cidade, antes um refúgio, agora era uma lembrança sombria, uma sombra que pairava sobre mim. Mudei-me para longe, para cidades onde o sol brilhava mais forte, onde as noites eram menos solitárias e as sombras menos densas. No entanto, mesmo com todas as tentativas de deixar aquele horror para trás, ele continuava a me acompanhar, como uma marca invisível que eu carregava onde quer que fosse. Às vezes, em madrugadas silenciosas, desperto de um sono profundo com o coração acelerado, envolto por um medo que parece não ter origem. Os contornos do quarto parecem vagos, o ar ao meu redor frio e denso. Nessas horas, posso jurar que ouço, em algum lugar no escuro, um sussurro familiar, um som baixo e insistente que ecoa pelos recantos da minha mente, mesmo enquanto tento bloquear minha audição. É o mesmo pedido de antes, um murmúrio gélido, carregado de uma paciência que não pertence a este mundo. Posso entrar? A voz é suave, quase doce, mas a cada vez que a ouço, um calafrio percorre meu corpo, e me lembro do que significa dar a resposta errada. Eu sei, com uma certeza inquietante, que esse pedido não vai parar. Essa entidade, essa presença, está sempre à espreita, esperando, paciente, por uma fração de segundo em que eu esteja vulnerável o suficiente para responder. Porque ela nunca esquece. Ela continua a me seguir, mesmo nas cidades mais distantes, em cada canto escuro onde minha mente insiste em vagar. E agora, preso nessa vigília interminável, sei que meu silêncio é a única coisa que me separa do abismo.